no primeiro painel, nós teremos como oradores, a quem eu dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença, teremos então o Dr. João Lopes, que tem 52 anos, 2 filhas, licenciado em Ciência Política e Administrativa, pós-graduado em Gestão Autárquica e com 15 anos de experiência na área comercial e marketing na indústria farmacêutica, 12 anos de experiência como autarca do município de Mangualde e 3 anos de consultoria financeira e apoio à gestão, direção comercial de uma empresa de limpezas. Muito bem-vindo, Sr. Dr. João Lopes, e passo então a apresentar o Dr. Artur Mateus. Dr. Artur Mateus, que é diretor do Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado de Produto do Instituto Politécnico de Leiria, no Centro Empresarial da Marinha Grande. Doutorado pela Universidade de Reading, do Reino Unido, e pelo Departamento de Física. Mestre em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e também é professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. Nos últimos 14 anos, colaborou na execução de cerca de 200 propostas de projetos apresentados a diversas entidades gestoras, como o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, o IAPMEI, e a Agência de Inovação, ADI, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o British Council e a Comissão Europeia. É membro do CDRSP desde a sua criação e em maio de 2007 e assumiu desde junho de 2011 as funções de subdiretor. Ora, então neste primeiro painel nós teremos então como tema fulcral a incorporação das métricas ESG, de Environmental Social Governance, nas empresas. Neste momento passaríamos então à apresentação de 2 vídeos, 2 filmes que nos fazem a introdução a este tema, que é um tema cada vez mais urgente e cada vez mais necessário na incorporação das políticas empresariais e que de facto queiram promover a sustentabilidade integrada e concertada de todas as suas atividades e na sociedade em geral. Vamos então ver. Quando falar em ESG, ESG ou ASG vem do inglês, significa Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. O ESG surgiu com o interesse das empresas em reduzir fraudes, bem como em buscar boas práticas de sustentabilidade e de relacionamento. Nesse sentido, o ESG é um conjunto de ações sociais, ambientais e de governança que são utilizados pelas empresas para nortear boas práticas nos negócios, referindo-se à prática das empresas que não são focadas apenas no lucro, mas também preocupadas com sustentabilidade. Um bom planejamento de ESG deve contemplar formas alternativas de produção para diminuir ao máximo os impactos ambientais. Também deve ter como proporcionar um melhor relacionamento com colaboradores e terceiros, bem como um plano de ESG deve buscar realizar medidas que tragam um bom impacto social. Também um plano de ESG deve estar afinado com o compliance da empresa e buscar elaborar códigos e políticas internas de condutas. O ESG traz uma
melhor desempenho operacional, a prevenção de não conformidades e, além disso tudo, a empresa tem um bom plano de ESG ainda ganha destaque perante o mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre ESG e até a próxima. Open the door to the world of coding with Sheep. ESG significa Environmental, Social and Governance e representa o conjunto dessas boas práticas, pilares fundamentais para a construção de uma marca corporativa mais forte no mercado de hoje. Habitar os espaços da comunidade em que nos inserimos com mais respeito, trabalhar ativamente pela equidade e diversidade, manter relações éticas e transparentes com pessoas, empresas e organizações, elaborar políticas e planos de ação que estejam alinhados a esses valores. A sustentabilidade é resultado de ações afirmativas conjuntas que se refletem positivamente em uma marca confiável e sólida perante a sociedade. E o nosso corpo de profissionais está pronto para ajudá-lo. Russell Bedford, levando você mais longe. Hello, I'm Jeffrey Mitchell. I'm one of the Vice Directors at CBRSP, the Centre for Rapid and Sustainable Product Development of Polytechnic of Leiria. Before I came to Portugal, I was a research professor in the UK at the University of Reading, where I pioneered a multidisciplinary approach to polymer science. I'm a materials physicist and I work with 80 other scientists, engineers, mathematicians, biologists at CBRSP to manufacture a better future. Please, follow me. One of the materials we make objects from by direct manufacturing is ceramics. This could revolutionise how ceramic objects are made, whether it's for household goods or more specialist ceramics for medicine, and we're learning how to make ceramic objects and glass objects using direct tissue manufacturing. It's very exciting. This is a laboratory for producing materials on there, for producing materials for implanting into the human body. This is the materials characterization laboratory. Here we have a scanning electron microscope to study the morphology of electrospun fibers. These objects you can see are maybe 50 times smaller than the width of a human hair, and we're using this to generate a scaffold on which to grow and develop tissue to replace skin. So to replace the skin of people who've been badly burnt or injured in other ways. The next laboratory is concerned with chemical handling, where a lot of the materials work. I want to show you one particular project which is connected with our added value to products of the forest. These are flakes of rosin which come from a pine tree. So all the pine trees that surround us here in Marina Graham, millions of them, we can extract this material from them using very green chemistry, and we've used this to make this thermal insulating foam to be used in building products. This material is 100% produced from sustainable sources and has the same performance as foams produced from much more toxic chemicals. So this is a very green product. So in this laboratory we make products from metal powders using a selective laser melting machine. See, here's a solid object which you'd think is being made by conventional machining,
but in actual fact it's been made layer by layer from metal powders fused together using an intense laser beam. If I drop it on your foot, it would be very heavy. At CWSB, we're particularly proud that our research is helping to lead to a better quality of life for citizens across Portugal and around the world. We're helping to develop new therapies, new diagnosis and new treatments, and we're helping to build a more sustainable world. So we are indeed manufacturing a better future. Presentes desta Molplas tem fábrica 3D Aditivo Expo com o stand de tecnologia, de ideias, de desafios que temos aqui para todos. O nosso lema é Manufacturing a Better Future, ou fabricando o futuro melhor, porque na prática e no fim da linha, tudo que nós concretizamos é para as empresas e no limite final é para as pessoas. Estão aqui representadas um conjunto de tecnologias e soluções tecnológicas desenvolvidas no âmbito de projetos que são indicadores do nosso trabalho, da nossa linha, orientados para a parte digital, naturalmente, das firmas digitais, para a parte de transição verde e sustentabilidade e para a parte relacionada com a inclusividade e com o crescimento económico sustentável e equilibrado. Não só na sociedade isto é importante, também é importante na gênese do nosso sempre provavelmente rápido e sustentável produto. Desafiem-nos, nós queremos fazer investigação com impacto na sociedade, na região, impacto nas nossas empresas e nas pessoas. Muito obrigada também por estas apresentações que nos fazem a introdução, de facto, a este tema tão premente e tão importante. Portanto, a questão da sustentabilidade das empresas surge acompanhada de um outro tema, que é a transformação digital. Estes dois aspectos, analisados em conjunto, contribuem para a transformação das sociedades, das economias e dos modelos de negócios. As empresas portuguesas são maioritariamente micro ou pequenas empresas e muitas delas de índole familiar, pouco familiarizadas com os temas da sustentabilidade. A exceção que temos verifica-se para aquelas empresas que se encontram expostas a mercados internacionais, exigentes e obrigadas a cumprir determinados estándares e requisitos, chamados então os ESG, que já aqui introduzimos, os Environmental, Social and Corporate Governance. Assim, a teoria realmente da evolução das espécies de Charles Darwin propôs que os ramos evolutivos das espécies são o resultado de uma seleção natural, como um mecanismo básico da evolução, onde somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente serão então capazes de sobreviver e de se reproduzir e gerar descendentes. Ora, fazendo então aqui uma extrapolação e um paralelo para os modelos de gestão de empresas, sobretudo no mundo pós-pandemia, tem-se observado que somente as empresas que procuram resgatar a sua autenticidade organizacional para produzir benefícios à sociedade
numa relação de win-win ou ganha-ganha, estarão então trilhando um caminho de sucesso e de perenidade empresarial. Um paradigma empresarial passa de termos as melhores empresas do mundo para termos e sermos as melhores empresas do mundo. A verdade é que as empresas vão mesmo ser obrigadas a internalizar os custos ambientais nas suas contas. E como é que se consegue refletir a pegada ecológica, seja ela hídrica ou carbónica, ou até mesmo social, no preço final dos nossos produtos? Para isso, precisamos então de dispor de informação que ainda não temos. A ideia a reter neste momento é que temos de ser mais eficientes na utilização dos recursos naturais e apostar em sistemas económicos circulares que apontem para menos desperdícios. A lógica de negócio sustentável é o caminho e só esse vai levar à retenção de pessoas nas organizações e à racionalização de custos. Uma empresa que seja amiga da sustentabilidade é uma empresa com uma boa imagem e essa imagem conta para os stakeholders ou investidores. Uma empresa que incorpore sustentabilidade nas suas práticas consegue ganhar o respeito dos seus concorrentes. Uma das outras grandes vantagens relacionadas com a implementação de políticas de sustentabilidade relaciona-se também com o facto de que a sustentabilidade em si mesma é um importante ativo para a retenção de talento dentro das empresas. Isto porque incute nas pessoas um propósito que não é só interno, mas sim de responsabilidade socioambiental. As empresas que não apresentem relatórios e demonstrem que estão a respeitar os requisitos do ESG vão ter então dificuldade, por exemplo, em aceder a créditos ou porque, de acordo com uma nova diretiva publicada pela União Europeia, as mesmas comportam um maior risco. Assim, e com esta breve introdução também ao painel, é com muito gosto que passo então a palavra ao Dr. João Lopes para que possa fazer a sua apresentação. Um cumprimento especial e um agradecimento, naturalmente, à Silvia Massano pelo facto de me ter convidado para estar aqui convosco esta tarde e também cumprimento o Sr. Presidente Berga que se mantém na sala. Eu penso que tenho a tarefa mais ou menos facilitada pela introdução dos vídeos que tivemos a oportunidade de observar. Em todo o caso, quero fazer aqui uma declaração de interesses, porque os papéis hoje não querem nada connosco, não é? Estava eu a dizer que queria fazer aqui uma declaração de interesses, porque não sou nenhum especialista na área, sou apenas um estudioso, estou também agora a começar a estudar estes temas e, portanto, não venho para aqui fazer nenhuma palestra, apenas a fazer, ou melhor, procurar fazer algumas provocações que nos façam pensar na importância que este tema pode vir a ter num futuro muito próximo, muito breve. Porque, se é verdade que estas métricas vão começar a ser aplicadas às grandes empresas, e se é verdade também, como foi muito bem dito, que a nossa realidade socioempresarial é muito feita ou muito composta por pequenas, médias e empresas familiares, tarde ou cedo, e eu acredito que se calhar mais cedo do que tarde, estas pequenas, médias empresas e as empresas familiares vão ter que também seguir algumas tendências, destas que vamos aqui falar esta tarde, porquanto, se quiserem recorrer também a fundos comunitários
ou a concursos públicos, vão ter que respeitar algumas destas métricas, se não todas. Portanto, é bem que reflitamos sobre elas e que estejamos preparados. Então, a primeira provocação que eu tinha para fazer, e parece, ou pode parecer que não tem muito a ver com o tema, mas do meu ponto de vista tem tudo a ver com o tema, era esta de olharmos para esta sala que tem a capacidade mais ou menos de 100 pessoas e reduzirmos a realidade do nosso planeta a esta sala, a estas 100 pessoas. E, portanto, se aqui estivesse uma aldeia de 100 pessoas, ela seria constituída, e aquilo que eu vou dizer não é teoria minha, isto é de um senhor que escreveu um livro e que se chama David Smith, em 2005, e a realidade pode estar ligeiramente alterada, mas não será tanto assim para aquilo que está aqui, ou que vou aqui dizer. Esta aldeia de 100 pessoas aqui neste TMG teria aproximadamente 57 asiáticos. Teria 20 europeus, 8 africanos, 4 americanos e um membro ou uma pessoa da Oceania. 52 das pessoas que aqui estivessem nesta aldeia seriam mulheres, 48 homens. 70 não seriam brancos, 30 seriam brancos, 70 não cristãos, 30 cristãos, 89 heterossexuais, 11 homossexuais e mais uma provocação, sem qualquer espécie de preconceito, permitam-me isto, basta olhar para o nosso parceiro do lado. Se ele nos parecer heterossexual, vamos ter que olhar para nós e sair da caixa, não é? Ou sair do armário, como se costuma dizer. Portanto, a realidade é muito esta. Continuando ainda nesta provocação, 6 pessoas desta sala, desta aldeia, teriam ou possuiriam quase 60% da riqueza. E pasme-se, estas 6 seriam americanas ou norte-americanas. 80 viveriam em condições subhumanas. 80 das 100. 70 não saberiam ler, 50 sofreriam de desnutrição, um estaria prestes a morrer, 2 bebés estariam para nascer, o que faria com que daqui a pouco já seríamos 101 na sala, portanto perdíamos um, ganhávamos 2, seríamos 101 nesta aldeia, e nesta aldeia só uma pessoa, pasme-se, só uma pessoa teria formação universitária e só uma pessoa teria computador. Existiriam 18 veículos, 18 carros, 63 pessoas viviam na aldeia sem saneamento básico, 30 estariam desempregados e 28 trabalhariam no setor primário, 14 na indústria e 28 no setor terciário. Esta é a realidade que nós temos atualmente no planeta Terra, e se a reduzíssemos a esta aldeia de 100 pessoas, eu questiono-me, ou questiono-vos, se nós estaríamos confortáveis em viver nesta aldeia, com 80% de pessoas, ou com 80 pessoas a viver em condições subhumanas. Eu acho que a resposta é óbvia, isto é mais uma pergunta de retórica, e portanto é este o nosso ponto de partida. Porque é que as métricas ESG existem, ou qual é o princípio das metas ESG? É precisamente procurar equilibrar aquilo que hoje é um desequilíbrio total. A começar, eu não vou centrar naquilo que diz a sigla, porque já foi muito bem explícito no vídeo,
mas a começar pelos comportamentos ambientais que as empresas têm que começar a terem preocupação, quer pelas alterações climáticas que estão visíveis aos olhos de todos, quer pelo estagnamento ou pelos recursos que estão cada vez mais à beira de um esgotamento, os recursos naturais e que sem os quais, e uma boa parte deles, já se falou aqui da água, a água é aquilo que sustenta a vida, e por isso é que o homem hoje está preocupado em procurar planetas com água, porque é dela que começa a vida. Ou melhor, procurando nas empresas que haja soluções para os resíduos e para a poluição que elas produzem. E aqui, embora que isto possa parecer muito distante da operação diária de cada uma delas, se calhar há pequenas coisas que contribuem para mitigar alguns destes passos e fazer algumas destas ESG, ou pelo menos cumprir algumas destas metas que aqui estão. E uma delas tem a ver com os consumos energéticos. E o consumo energético está, efetivamente, hoje, depende muito da atitude de cada um dos colaboradores das empresas e também, obviamente, da liderança da empresa. Portanto, nos consumos energéticos há muito a fazer e são muitas vezes medidas simples que podem contribuir para diminuir o consumo nas empresas. Até porque, segundo os dados da OCDE, 60% das emissões carbónicas têm a ver com infraestruturas, com edifícios. E, portanto, deve começar-se por aí. É por aí que temos que começar para mitigar parte ou a totalidade deste 60% de produção de emissões que os edifícios, as infraestruturas provocam. Outras medidas, eu vou falar de uma que também está muito em voga, a economia circular, e, portanto, foi uma das medidas que no município onde fui autarca tomámos com a construção de uma nova etar. Na construção da nova etar, a preocupação de que saísse água boa para a irrigação de campos, o que está a acontecer, portanto está a ter aproveitamento para a agricultura, mas também está a ter aproveitamento para a indústria, porque ao lado desta etar existe uma indústria de madeira que precisa de água para arrefecimento das turbinas de produção e, portanto, essa água vem da etar. Portanto, estas são outras medidas que também podemos pensar nelas e apostar em fazer. Porque já demos conta que uma das medidas que estava muito em voga até há pouco tempo, os créditos de carbono, era muito fácil. Eu poluo, compro créditos a quem não polui e estou tranquilo. Não é por aí que nós vamos mitigar os problemas das alterações climáticas, já se percebeu. Portanto, é com a redução e com a responsabilização e com a sustentabilidade que vamos conseguir atingir as metas que nos estão propostas até 2050. Depois, que outras medidas é que estas métricas contemplam? As medidas sociais. Até agora, uma empresa que quisesse ser bem vista socialmente, bastava que oferecesse uma determinada quantia no final das suas contas anuais a uma IPSS, por exemplo, e, portanto, isso já era bom para que essa empresa fosse amiga, fosse socialmente bem vista.
Não chega. Devem continuar a fazê-lo, se puderem, mas isso não chega. Têm que se centrar nos recursos humanos e ter a preocupação de como tratam esses recursos, como se relacionam com eles, como é que os lideram, como é que pagam a esses recursos e como é que os recompensam. Eu lembro-me, por exemplo, do grande escândalo que foi, e não há muitos anos, em que, quando se soube que a Nike produzia os seus ténis com mão de obra escrava, ao fim e ao cabo, portanto a pagar muito pouco. E sabe-se bem qual foi o impacto que isso teve nas cotações da Bolsa e nas vendas da empresa nos tempos imediatos a esta notícia. E aquilo que fizeram outras empresas do setor ou de outros setores para imediatamente deixarem de ser ou não serem também olhados pelo mesmo prisma. E portanto, isto são medidas que têm que ser implementadas cada vez mais. As pessoas que trabalham nas empresas têm que ser bem pagas, porque é com esse vencimento que depois também elas podem viver com qualidade de vida. Não basta viver na guarda, tem de se viver também com dinheiro suficiente para viver na guarda. Falo da guarda porque o Sr. Presidente há pouco dizia que a guarda tem qualidade de vida, e eu admito que sim, não sendo de cá, acredito nas palavras dele, mas não basta ter qualidade de vida pelo facto de se viver no interior, porque se respira bem, porque se está na cidade mais alta, supostamente a menos poluída. Não, é preciso que as pessoas tenham como se sustentar sem que se comprometam com o futuro, ou que estejam comprometidas que o seu estilo de vida possa comprometer o seu futuro. Até porque hoje a realidade que nós temos é diferente daquela que vivíamos até agora. Hoje não é o empregador que escolhe o trabalhador, mas é o trabalhador que recruta a empresa. E recruta precisamente porque se a empresa é responsável socialmente, se a empresa oferece regalias e oferece salários acima da média, e os salários aqui não são tudo, mas também as regalias sociais que são contempladas, se tem seguro de saúde, se tem seguro de vida, enfim, esse tipo de regalias que faz com que as pessoas se sintam bem também, e o ambiente que é, portanto, a forma como são liderados, se sintam bem nas empresas. Porque não há retenção de talentos. Eu acho que esta retenção é demasiadamente forte. É como se num casamento alguém estivesse a tentar prender o outro. Ou tratamos bem quem está connosco e as pessoas estão porque gostam e se sentem bem, ou então se estão porque estão obrigadas, tarde ou cedo, isto não vai resultar e as empresas vão ter que procurar outros recursos, e isso sabe-se bem o que é que significa hoje formar um recurso para uma determinada tarefa. Depois, as métricas relacionadas com a governança, as políticas empresariais. Portanto, a governança não é só a gestão, é também as políticas que a empresa pratica, e algumas delas estão relacionadas com os recursos humanos ou também com o respeito pelo ambiente, como vimos atrás. A estratégia tributária, por exemplo, o SINFI, que é uma das medidas que é possível ainda aplicar para que a empresa seja beneficiada em sede tributária, e que são apostas na tecnologia, na investigação, no desenvolvimento, na inovação, na investigação também. Portanto, são estas apostas que ainda são compensadas nas empresas.
A política de remunerações, como disse também, e a política de transparência, corrupção, aquilo que já foi aqui veiculado, portanto, a compliance, se os trabalhadores estão ou não alinhados com a cultura e esta compliance das empresas. No fundo, a ética. Estes indicadores ESG são hoje cada vez mais valorizados na hora de um investidor deslocar os seus investimentos, quer seja para empresas cotadas na bolsa, quer seja para empresas onde queira apostar, por exemplo, através destes fundos SIFI. Até há uns anos só se olhava para estas métricas mais ou menos em 50% dos casos, ou seja, 50% dos investidores tinham alguma preocupação com métricas destas quando selecionavam empresas para investir. Atualmente, quase 80% dos investidores já se focam ou só se focam nestas métricas para escolher empresas onde investir o seu dinheiro. Depois deixar aqui algumas pistas relativas à liderança, porque já percebemos que a liderança é de extrema importância para o cumprimento destas metas. O tratamento dos funcionários como indivíduos é mais uma provocação, mais uma pista. Eu lembro-me de um livro que li há mais de 30 anos. Eu sei, embora não pareça, parece que tenho 51, mas não, tenho 52 anos. Eu sei que parece um ano mais novo. Mas há 30 e poucos anos li um livro de Max Prix sobre liderança. E foi um livro interessante porque ele expunha ou expôs as fraquezas dele, portanto os erros que ele cometeu na empresa que geria e que eram erros que evitados tornariam a empresa melhor. E lembro-me perfeitamente de um caso e que tem a ver com tratar os colaboradores como indivíduos, individualmente, conhecê-los bem, porque ele no funeral de um dos colaboradores da empresa dele, que faleceu, e no funeral foi abordado pela mulher e ofereceu-lhe, a mulher desse colaborador ofereceu-lhe alguns manuscritos que eram poesias, e ele referia isso no livro, que nunca lhe tinha passado pela cabeça que aquela pessoa era capaz de escrever poesia, e poesia com aquela qualidade que ele deu. E portanto isto também revela o quão às vezes andamos distraídos em relação às pessoas que estão à nossa volta e que trabalham diariamente connosco. Oferecer oportunidades aos colaboradores. Às vezes andamos a recrutar fora quando nos escapam as potencialidades que temos dentro de casa, dentro de portas. Reconhecer e celebrar as vitórias, definir objetivos claros e mensuráveis, ser flexível é outra das qualidades de um líder nos dias de hoje. A capacidade de resolver conflitos, porque onde há pessoas há obrigatoriamente conflitos. Isto não quer dizer que sejam guerras, deixa-me passar a expressão, entre os colaboradores. Conflito até pode ser eu quero tomar um chá e a pessoa ao lado quer tomar um café, portanto isto é um conflito e não é mal nenhum. A empatia que é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Nós pensamos que ser empático é a mesma coisa que ser simpático. Ser empático também é ser simpático, mas é muito mais do que isso. É ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E portanto isso faz muita falta ainda aos nossos líderes. E ouvir e motivar opiniões é das coisas talvez mais difíceis
de promover numa empresa, que é, somos muitas vezes, ou achamos muitas vezes que os outros, como não estão na decisão e na gestão, não têm capacidade de observar as coisas num prazo diferente daquele que nós queremos. E a verdade é que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, é das decisões mais, ou das opiniões mais humildes que surgem grandes decisões e grandes avanços no mundo empresarial. Eu estou aqui a recordar-me, por exemplo, na Colgate, a decisão de fabricar os tubos da pasta com os maiores e com doseadores veio precisamente de quem? Dos funcionários mais humildes, digamos assim. E portanto, é por essa razão que estas métricas são importantes, pela razão ambiental, para o combate às alterações climáticas, para que as pessoas que trabalham nas empresas estejam envolvidas também neste combate, portanto elas, se estiverem naturalmente satisfeitas, também mais facilmente se envolverão, porque há aqui questões que não tendo muito a ver com a parte da gestão, também têm, ou da decisão, também têm da ótica do consumidor. Temos que forçar muitas vezes as empresas a tomar o rumo certo, e isso passa pelas nossas, pela nossa forma de consumo. Por exemplo, a quantidade de água, e voltamos a falar da água, está ali a professora Ana Fernandes, que é uma especialista da área, portanto eu não quero entrar em terrenos que não domino, mas a produção intensiva do algodão, que é uma das grandes bases do nosso vestuário, é uma grande fonte de consumo de água. E portanto aqui também cumpre-nos a nós, consumidores, exercer essa pressão para que estas métricas sejam quanto mais rapidamente aplicadas, melhor, porque melhor viveremos e mais rapidamente equilibraremos este mundo de 100 pessoas que falava há pouco. E é importante que consigamos fazer este exercício nas nossas tendências de consumo atuais. Só para terem uma pequena ideia, umas calças de ganga, um jeans, que hoje usamos com regularidade, para a produção de umas calças são usados 5.200 litros de água. Não sei se tinham essa consciência. Calças de ganga. São necessários 5.200 litros de água. Portanto, agora imaginem os milhões de calças de ganga que são vendidas em todo o mundo e se calhar os 5 ou 6 pares que nós temos em casa por cada pessoa. Portanto, e eu contra mim falo. Contra mim falo. E portanto é importante ter esta consciência também, porque nós, consumidores, vamos ser chamados a essa responsabilidade. Não é possível manter o custo baixo de determinados produtos implementando estas medidas. Isso vai ter ou vai ser repercutido obrigatoriamente no custo. E se eu quero viver num mundo melhor, eu tenho que ser consciente disso e tenho que estar preparado para pagar melhor também por determinados produtos. Menos vezes, naturalmente, mas pagar melhor. Porque é impensável, do meu ponto de vista, que se continue a ter o ritmo de produção. Por exemplo, todos estamos mais ou menos na mesma geração e se olharmos para trás, não é preciso muito, mas se calhar 20 ou 25 anos atrás, se olharmos para aí, havia 4 estações
na moda. Era ou melhor, até eram duas, porque era primavera-verão, outono e inverno, com algumas variações. Não é? Hoje, cada estação tem 4 variações. Na primavera temos 4 coleções, no verão temos 4. As grandes marcas têm 4 coleções em cada uma destas estações. Portanto, vejam, e isto só existe pela pressão de consumo, porque nós também levamos a isso, nós consumidores também levamos a isso. Bom, para não me alongar mais, porque me foi pedido 15 minutos, eu acho que estou mais ou menos dentro do tempo, eu quero terminar esta partilha convosco, regressando à nossa aldeia de 100 pessoas, onde já percebemos que não estávamos confortáveis com o facto de 60% da riqueza estar na mão de 6 pessoas. Portanto, se olhássemos aqui, se calhar era ali aquela mesa do canto, era a mesa rica, não é? E depois tudo o resto vivia em condições... É outra provocação ali para o engenheiro Oscar. É uma boa provocação, não leve isto a pé. E era para toda a mesa, não era só para si. Pois, compreenderam, não é? Mas, portanto, é isto, e vivermos nessa aldeia com 80 pessoas ao lado a viverem mal. Não é? Portanto, eu acho que não gostava de viver, não tenho a certeza. Eu não me sentia bem se vivesse numa aldeia destas. Era como se vivêssemos numa favela. Alguém queria aqui viver numa favela? Eu acho que não. E por último, volto a fazer aqui o enfoque na liderança, roubando aqui as ideias de um filósofo do século IV, São Beda, que de forma negativa ele dizia que há 3 condições para levar ao insucesso, que é não partilhar o que se sabe, portanto não ensinar o que se sabe, não praticar aquilo que se ensina e, por último, não questionar aquilo que se desconhece. Eu vou pôr isto de forma positiva para terminar esta intervenção e dizer que não há outra forma de alcançar o sucesso senão ensinar o que se sabe, e isto significa generosidade. Um líder tem que ter esta característica: ensinar, ser generoso, ensinar o que sabe, porque as pessoas também não nascem ensinadas. Tem que ter outra característica, que é de praticar o que ensina, isto é, ser ético. E a outra característica de questionar aquilo que não conhece, que é ser humilde, que é ter humildade. E com isto me fico. Muito obrigado pela dispensa do vosso tempo para me ouvirem, e mais uma vez renovo o agradecimento à Silvia Massano e naturalmente ao painel que esteve aqui comigo, quer a Sofia, quer o professor Artur Mateus, e portanto senti-me muito honrado por fazer parte deste painel com tão ilustres figuras. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, Dr. João Lopes, pela sua participação e pela sua partilha, que foi de facto esclarecedora. E de facto há que ter aqui consciência que, acima de tudo, a sustentabilidade passa muito mais até por reduzir do que por reciclar. Portanto, a política em qualquer área que implique sustentabilidade passa pela gestão e pelo repensar dos recursos antes de pensar em como depois os reciclar. Portanto, passa muito por aí. E já agora também, aproveitando o que está a dizer, em algumas das matérias, se calhar recuperar coisas antigas, não é? Vimos aqui a exploração, é um exemplo, a exploração da resina que mantinha as nossas florestas limpas, se calhar temos que voltar aí.
e outras formas. Os municípios hoje apostam muito na compostagem, que é o uso dos lixos domésticos, dos restos, para fazer adubos orgânicos, não é? Portanto, que era as chamadas estrumeiras que nós tínhamos à porta de casa, e, portanto, esses conceitos, afinal de contas, não estavam errados. Não estavam errados de todo, aliás, era a base mesmo. E então, eu agradecendo uma vez mais ao Dr. João Lopes pelo seu contributo e partilha, vou passar então a palavra ao Dr. Artur Mateus e agradecendo uma vez mais também a participação. Doutor, é a sua palavra. Obrigada. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos que aqui estão presentes. Queria também expressar um agradecimento em sentido especial à Sílvia e à organização, ao Conselho da Guarda. Há bocado partilhei que nunca aqui tinha vindo, já tenho quase 50. Mas venho de Leiria, sinto também que esta região está perto das minhas raízes, porque também sou de maneira alta. Portanto, é com também orgulho e honra que aqui estou hoje. Eu realmente, depois das duas últimas apresentações, se calhar vai ser muito difícil, digamos, acrescentar muita coisa nova. No entanto, como estarei aqui mais no papel talvez de pessoa da investigação, do ensino, e ouvindo as últimas palavras que aqui preferiu, realmente penso que a nossa sociedade está assente no conhecimento, e o conhecimento pressupõe ensinar, pressupõe partilha, pressupõe também questionar. Portanto, estas últimas palavras que preferiu, nem de propósito, refletem um bocado também aquilo que tenho feito, se calhar, nos últimos 25 anos, e, portanto, como docente do Politécnico de Leiria, sou curioso por natureza, portanto, gosto de questionar. Temos trabalhado naquela zona e também no país com muitas empresas, muitas outras entidades, e queria também sublinhar aqui uma questão que é essencial. O conhecimento ou o desenvolvimento não se faz naturalmente sem pessoas. E hoje em dia, eu estava aqui a pensar, enquanto ouvi o Sr. Presidente falar e também ouvi a senhora falar, que hoje em dia, não sei se reflete aqui na região, mas certamente que sim, e reflete-se um pouco por todo o país, eventualmente toda a Europa, a falta de pessoas. Há uma falta de pessoas. Mas no planeta existem 8 mil milhões. Portanto, se calhar íamos voltar aqui a falar da sala das 100 pessoas e das 57 que estão na Ásia, das 20 que estão na Europa, e também não é preciso ir muito longe, porque, curiosamente, ontem eu estava a falar com um colega meu que está em Casablanca, em trabalho, e estávamos a falar, bem, Casablanca é logo ali, é fazer um voo para Casablanca mais perto que ir para Barcelona, e ele diz que lá o ordenado médio é mais baixo que na Europa, que a taxa de desemprego é elevadíssima e que as condições de vida das pessoas, trabalhadores, dia a dia, são comparáveis àqueles que emigraram nos anos 60, os nossos pais, para Bidonville, em Paris. Quer dizer, estamos a falar de 2023. Portanto, há uma desproporcionalidade terrível, e de uma forma muito mais egoísta, eu posso dizer que é a minha opinião, que não temos falta de pessoas, elas estarão mal distribuídas, e por isso é que existem alguns fluxos migratórios daqueles que pouco têm em alguns sítios e para as outras latitudes, que por vezes dificultam a sua integração. Eu acho que na essência deveria haver, não sei, os nossos políticos
os estrategas deveriam e devem ter algumas políticas, mas políticas de integração que partam do destino e não que sejam somente, digamos, promovidas à entrada, isto é, há sempre o problema que é o negócio, mesmo de Marrocos para cá, o maior negócio, dizia-me esse meu colega o António, o maior negócio são as pessoas, a transação de pessoas entre a África e a Europa, e nós precisamos deles. São pessoas bem formadas, a maior parte das vezes, e com vontade de trabalhar. Bem, mas eu não queria alongar neste tema, mas queria realmente reforçar que também nesta sociedade de conhecimento e também naquilo que em particular, digamos, me diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, temos, digamos, no tecido empresarial, na sociedade em geral, e nas entidades do sistema científico e tecnológico, uma falta generalizada de pessoas. Na semana passada tive com 3 ou 4 empresários e o tema de conversa era que em 2023, para eles, o grande desafio era garantir condições de trabalho acima da média para conseguirem manter as empresas a trabalhar. Isto, não sei se faz, com políticas é que se pode fazer, mas uma imediata será realmente a promoção da integração de pessoas de outras latitudes, mesmo ao nível do sistema científico e tecnológico. Depois, vou falar aqui um bocadinho à volta de alguns temas que foram aqui apontados e em relação a toda esta questão da sustentabilidade, que tem sustentabilidade no seu geral, não é sustentabilidade ambiental, energética, sustentabilidade social, económica. Existem um conjunto de vetores que aos dias de hoje começam digamos, a criar condições para que a circularidade e as tecnologias venham a poder proporcionar uma maior convergência com as políticas ambientais, que também, naturalmente, têm uma componente económica. Se calhar estamos ainda na infância desta transição ecológica que se fala. Eu acho que, do ponto de vista geográfico e a nível mundial, a Europa provavelmente deve ser, se calhar, o ponta de lança no que diz respeito à implementação de medidas. Não é, se calhar, a maior parte das empresas, não será por uma consciência ambiental que o fazem, infelizmente. Nós sabemos que pode ser interessante dizer aqui à empresa que está instalada ali no parque industrial que deve reciclar, que deve ter algumas práticas, aquelas práticas de circularidade, poupança energética e afins. No entanto, se acarretar custos excessivos, sabemos que pode pôr em causa a sustentabilidade económica e, por conseguinte, a sustentabilidade social, porque acabam-se os empregos e as pessoas deslocalizam-se. Nessa medida, as políticas, essencialmente da União Europeia, acabam por se focar muito nas políticas económicas, que naturalmente levam atrás todos os outros vetores que nós sabemos que correspondem à transição energética. Eu vou dar aqui um exemplo, passa por, há bocado falou-se no ramo automóvel, na preocupação que as marcas têm em obrigar a receber selos de certificação dos seus fornecedores. Fazem isso porque há um interesse económico. Claro que, imagino eu, se não ficava totalmente frustrado, deve haver uns quantos que também o façam por genuína intenção. Mas, por exemplo, no caso do preço de um carro, qualquer empresa do ramo automóvel, por exemplo a Stellantis aqui em Mangualde, ou a PSA, está sempre a tentar otimizar as suas linhas de produção, os seus métodos de produção,
para tentar tirar €1 no carro, para tentar tirar 2 parafusos. O facto é que aos dias de hoje a responsabilização no que diz respeito à pegada de carbono está-se a tornar, digamos, um peso relativamente significativo para essas empresas. Qualquer componente de plástico que seja feito ali na Marinha Grande, de onde eu venho, tem um peso de pegada ecológica. Esses componentes, ou diversos componentes, que depois vão constituir montados no subsistema de outra fábrica, vão ter uma soma dessa pegada ecológica, a qual soma vem atrás. E toda esta propagação vai sendo transitada para o veículo automóvel. O veículo automóvel, no final, quando sai da fábrica, tem um peso em termos de pegada de carbono que ficou a responsabilidade do fabricante. No final de vida, quando se faz o abate de um carro, o que acontece é que o carro passa a zero. Isto é, não há valorização. Quando se vai fazer o abate, não há desmantelamento e o carro passa a ter um valor de zero, o que quer dizer que aquele fabricante automóvel vai comportar toda, digamos, o encargo carbónico. Aos dias de hoje, o que essas empresas também estão a tentar fazer, ainda bem que acontece, estão a tentar que seja obrigatório o desmantelamento dos carros, que não acontece aos dias de hoje ainda, aqui em Portugal, e que também tem que necessitar de revisão, provavelmente, de regulamentos e leis. Mas basicamente, neste caso simples, porque se realmente houver desmantelamento, vão poder haver a reciclagem de outros componentes, a reutilização dos componentes e por isso aquele valor não é zerado naquele momento. Isto para referir que há uma genuína, em alguns casos, intenção de descarbonização. No entanto, isso não pode ser feito sem o apoio devido e também sem a penalização obrigatória. As políticas europeias caminham nesse sentido, por isso acho que tem que haver uma preparação das nossas micro, mini e pequenas empresas para estarem preparadas e para conseguirem estar confrontadas para estes anos que se avizinham. Do PRR, isto que tem a ver sempre com o dinheiro, do PRR foram cerca de 14 mil milhões. Foram? Quer dizer, foram. Agora estão a ser. Alguns ainda vão sentir que aconteceu qualquer coisa ao seu lado com algum valor do PRR. Do Portugal 2030, que são estes nomes que se dão e que são, digamos, o apoio financeiro a Portugal para que haja uma convergência com a média europeia para os próximos 7 anos, serão mais 23 mil milhões, parece que são cerca de 40 milhões por dia. Muitas das pessoas às vezes questionam-se onde é que anda esse dinheiro todo ou por onde é que ele passa. O facto é que realmente, eu não queria politizar aqui este círculo, mas o facto é que às vezes ficamos abismados com a falta de, sei lá, não haver capacidade de alguns que nos governam, no geral, para fazer uma aplicação seletiva desses valores. Todos nós toca os 3 mil milhões da TAP. Ora, foram exatamente 1.000 milhões, não são 3 mil milhões, 1.000 milhões que foram disponibilizados pelo PRR para apoio às empresas no sentido da investigação e desenvolvimento. Foram 1.000 milhões, depois foi reforçado para perto de 3 mil milhões. Mas, quer dizer, isto aqui é realmente, estamos a falar de escalas distintas. A escala do apoio às empresas e a escala do consumo nestas coisas. Depois algumas coisas têm a ver com a estratégia estratégia e o que se faz no país. Eu convenho mais da área científica e se calhar podíamos dizer aqui como é que é mais ou menos constituído
por alto, só para não ser assim um bocado chato, para terem essa noção, provavelmente vocês terão, mas como é que é constituído, digamos, as entidades, o que é que existe em termos de entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Nós temos centros de investigação, que a maior parte deles estão ligados a universidades, estão ligados a politécnicos. Temos também os chamados CTI, que são Centros Tecnológicos de Inovação, que são centros ligados muito a clusters. Nós lá pela Marinha Grande temos o CENTINF, que é o Centro Tecnológico para a Indústria dos Moldes e Plásticos. Existe um Centro Tecnológico para a Indústria do Calçado, existe um Centro Tecnológico para a pedra natural, existe um Centro Tecnológico para o têxtil. Grande parte destes centros tecnológicos foram constituídos por volta de 1900 e picos. Agora foi estendida a rede. Estes centros tecnológicos estão mais próximos das empresas. Os centros de investigação devem estar, mas serão um complemento no que diz respeito a uma investigação mais fundamental. E atenção, mais fundamental, porque a maior parte da investigação, a maior parte dela é útil e é aplicada. Não quer dizer que é fundamental não seja útil, poderá ser útil, provavelmente daqui a 100 ou 200 anos, dependendo do que acontecer. Mas existe esta rede de centros de investigação, depois existem incubadoras de empresas, existem também laboratórios associados. Eu não sei, há uns anos atrás, havia chamados laboratórios do Estado. Eram laboratórios que eram, um deles ainda subsiste, que é o NEC, que eram grandes laboratórios. Toda a gente são estes laboratórios que fazem os grandes estudos para o nosso progresso, para as grandes obras. Ontem estava numa sessão com a Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e alguém questionava o seguinte: não seriam as grandes obras, não seria necessário que as grandes obras fosse pedido, em vez de ser pedido a uma equipa de consultores que normalmente consome e suga milhões e milhões de euros para fazer estudos, sei lá, sobre o aeroporto, sobre a ferrovia, sobre o hidrogênio, não era de usar os laboratórios, agora não do Estado, mas laboratórios associados, que têm por vezes 250, 300 e 400 investigadores? A Ministra responde com uma esperança. No entanto, nos últimos anos, isso não tem acontecido. Nos últimos anos, nos últimos muitos anos, não tem acontecido. Deu o exemplo, só por dar o exemplo, que quando houve por aqui o flagelo dos incêndios, foi, e por grande pressão da sociedade em geral, foi constituída uma equipa de 30 cientistas nacionais. Eu acho que trabalharam, como se costuma dizer, para o bono, que trabalharam sem remuneração. Bem, não é totalmente verdade, porque a mim pagam-me e se me derem tempo a fazer outra coisa, não precisam de pagar duas vezes, não é? Pagam-me o ordenado e, portanto, arranjando 30 especialistas naquela área, conseguiram fazer alguns relatórios, acho eu, nunca li, provavelmente baseados em factos científicos e não baseados noutros factos. Por isso, isso dá-nos alguma esperança, mas era também importante realmente, a nível do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que fosse chamado para estes grandes desígnios. Provavelmente poupavam-se muitos milhões e provavelmente, nesta altura, já teríamos definido qual é que era a bitola do carril e também definir com digamos assim, com alguma ponderação as grandes infraestruturas para as quais são canalizados os bilhões. Para comparar, é que o aeroporto foram 3 mil milhões, para as empresas, e ainda está em andamento, foram 1.000 milhões, reforçado com mais 1.000 milhões. Por exemplo, o caso do gasoduto, não é? Que vai aparecer por aqui alguns.
O gasoduto para o hidrogênio, conforme está dimensionado, dá para transportar uma quantidade de hidrogênio que seria o equivalente a toda a energia consumida em Portugal. Então quer dizer que podemos, ou teremos que ter muitas eólicas para produzir energia, para produzir hidrogênio. Provavelmente poderá ser uma aposta. Provavelmente também, um dos problemas que soube falar muito de hidrogênio, e provavelmente um dos maiores desafios do hidrogênio é a sua compressão. Ele existe, está no ar à nossa volta, pode-se produzir de forma com energia, naturalmente, mas basicamente não é nada mais, nada menos que uma bateria. Isto é, eu não sou da área também, mas sou curioso, mas basicamente se nós resumirmos tudo, o hidrogênio, as barragens, as baterias, percebemos que, bem, quando não estamos a consumir energia, temos que acumular em algum lado. Como não temos a possibilidade de ter baterias de lítio para armazenar a energia necessária, então temos que recorrer a outras formas. Uma das formas é produzir energia verde, hidrogênio à noite, e depois temos aqui ou então fazer uso das barragens, abrimos, fechamos, puxamos a água outra vez para a albufeira à noite. A combustão do hidrogênio é um problema e há outras, mas deve ser, sendo possível, produzido localmente e consumido localmente, por causa exatamente do problema da sua compressão, que gasta cerca de 95% da energia total necessária para produzir hidrogênio. Para ser consumido localmente, tem que haver infraestruturas. Aqui, pelos vistos, há um problema da água, noutras latitudes não, mas vai ser um desafio no nosso país, porque politicamente já está definido o que vai acontecer, terá que acontecer, ou então vai ser outro flop. Deixem-me. Falou-se aqui também do tema com energia. Eu estava por acaso a ouvir outro dia na rádio. Realmente o nosso país é onde tem maior pobreza a nível de conforto, por causa das casas. E realmente usar as políticas para não só construir casas com isolamentos adequados, que se faz hoje em dia, acho eu, elas devem todos passar por um crivo normalizado. Mais que isso, se calhar, é olhar por todas as outras casas que existem e investir-se na sua recuperação. Ok, agora, bem, andei aqui de forma orbital à altura. Tinha percebido que também poderia contribuir partilhando, digamos, a forma como o conhecimento pode ser transmitido para as empresas, ou como é que ele é feito aos dias de hoje, ou qual é que é a percepção que realmente eu tenho. Se na década anterior se falou muito da indústria 4.0 e da digitalização, e continua-se com algum relevo a falar, nós podemos dividir isto quase em duas épocas. Agora ainda se fala em digitalização, mas o principal mote é a descarbonização. Claro que para haver uma partilha de conhecimento ou, digamos, também produção do mesmo com empresas, é preciso que apostemos em pessoas. Depois é preciso que hajam políticas de proximidade. E agora as políticas de proximidade se calhar é que são, digamos, um desafio, porque essas dependem das pessoas. O nosso tecido empresarial, como foi aqui referido, é um tecido empresarial que é familiar, a maior parte das vezes, que desconhece por vezes o que é que estão a falar quando falam em transição verde,
são aquelas palavras que se falam, mas falamos muitas vezes, mas depois para concretizar é difícil. Depois, grande parte dos programas de transição verde que constituem apoios vem com um conjunto de regras que só com um doutoramento é que é possível deslindar aquilo. E atenção, não quero dizer com isto que uns têm doutoramento são mais iluminados que os outros, porque há bocado também, quando se referiu aqui que cerca de, sei lá, uma franja muito pequena das 100 pessoas que estavam nesta sala é que tinham um curso, não é? Havia uma, portanto temos 1%. Eu também sou da opinião que isso é um fator indicador, mas sabemos nós também que a competência das pessoas não depende só do grau ou do que alcançou, nem tem nada a ver com isso. A competência das pessoas não depende disso. Há pessoas incompetentes, como nós sabemos, que têm vários doutoramentos, se calhar, e são muito letradas. E há pessoas muito competentes que não têm sequer, nem sabem escrever. Por isso, é um fator importante que estamos em sociedades que podiam promover a partilha e a democratização do ensino, e isto é que é a diferença, que é permitir a todos o acesso a. E o permitir a todos o acesso a está realmente verifica-se que isso não acontecerá, porque está a acontecer porque só representa 1% da sociedade. Mas para dizer que a partilha da investigação e desenvolvimento com as pequenas e médias empresas só é conseguida se as instituições do ensino superior e todo o ecossistema inerente estiver numa proximidade muito grande. Essa proximidade só é conseguida só vejo que seja conseguida de uma forma, individualmente, cativando quer empresários, quer no lado oposto os professores, investigadores, para a resolução das necessidades e dos desafios da atualidade. Posso dizer como experiência que aquele senhor, que isto é cativar pessoas globalmente, porque aquele senhor que viram falar, Geoffrey Mitchell, que é inglês, com aquela pronúncia muito british, por acaso tem uma relação com portugueses há muitos anos, mas houve uma altura que ele e um outro professor inglês tiveram curiosidade em saber como é que se fazia a primeira transformação da resina, mas usando as técnicas e tecnologias da década de, sei lá, 70. E eu fui com ele, mas questionei, mas porquê que ele... Temos aqui da Marinha Grande, é só tudo tecnologia por todo lado, temos lá muitas empresas que fazem transformação da resina, uma delas, se calhar fatura 200 milhões por ano, e agora ele quer ir ver uma transformadora no Pinhal da beira interior, no Pinhal do interior. Andámos lá à procura do Pinhal onde ela estava, porque efetivamente estava no Pinhal, que fazia uso de uma encosta para o processo, isto é, pega-se na resina, passa-se depois pelo filtro, a resina desce pela encosta, não precisa de energia, temos lá a gravidade, acho que é a única coisa que temos como garantida aos dias de hoje, e depois faz a separação numa primeira transformação da água ao ras, água e agora falta-me aqui o nome, não, a terbentina, água ao ras, depois tem outro nome também, colofónia, né? Colofónia, exatamente. E pá, eu gostei de ver aquele processo e diz-me o professor Mitchell, isto aqui nós devíamos conseguir implementar nos locais, in situ, sistemas de produção de materiais
tipo este, que ficassem junto às regiões onde acontece a extração, que permitissem de forma com baixa necessidade de energia produzir materiais que são valorizados. Não podem ser empresas tipo petroquímicas, porque essas vão se localizar em determinados sítios que não são os sítios naturalmente onde haveria a necessidade de fixar pessoas. Há bocado foi referido aqui, lá que isso aí podia levar a uma revolução. Nós temos atualmente, acho eu, conhecimento suficiente para poder promover que haja germinação de algumas tecnologias a nível local que façam a valorização dos recursos endógenos. E na década de 70, Portugal era o maior produtor mundial de resina de pinheiro. Agora acho que produz o suficiente para uma empresa da região de Leiria trabalhar durante uma semana. E é muito valorizada. Infelizmente, com o abandono dos nossos pinhais, veio outro flagelo que foram os incêndios, porque quem não cuida e porque não valoriza, necessariamente pode correr o risco disso acontecer. Ok, já estou. Estamos a ficar um bocadinho. Mas podia ter dito. Em cima. Bem, mas está ainda no seu eu vou concluir. Bem, eu divaguei aqui um bocado. De qualquer forma, queria-vos dizer que a única forma de colocar o conhecimento, digamos, para a sociedade é através das pessoas e há uma necessidade emergente realmente de trazer as universidades perto das empresas. Às vezes diz-se que andam de costas voltadas, nenhum diria que eram costas voltadas. Acho que havia necessidade de haver uma multiplicação de fóruns como aquele que aconteceu aqui, ou que está a acontecer aqui. Ok? Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Artur Mateus. Foi de facto muito esclarecedor e muito interessante a sua intervenção e agradeço realmente a participação neste painel. Eu agora abriria apenas um pequeno espaço de questões, caso alguém queira colocar alguma questão ao Dr. João Lopes ou ao Dr. Artur Mateus. Não temos. Sim. Não é bem uma questão, mas é deixar também uma reflexão. O Dr. João Lopes falou aqui um aspecto que é muito importante, que é a questão da retenção de talentos. Falou aqui em vários aspectos que neste momento são fundamentais para a captação e retenção de talentos, como é só a questão comunicatória. A questão da sustentabilidade, a questão da forma como eles se sentem dentro das organizações, a forma como eles percebem a missão, visão e se enquadram com essa mesma visão. Eu acho que o empregador do futuro, aliás, tem que ser já do presente, tem que ter a noção destas coisas todas e até as várias gerações estavam a apanhar e o que é que elas valorizam. E saber se enquadrar nisso, e felicito também por essa intervenção, que é fundamental neste atual contexto, que a sustentabilidade também vem disso e também aquele foco que vocês falaram, só há negócio se houver pessoas. Se houver pessoas não há negócios, ponto final. Para gerar esta economia e tudo isto que nós falamos aqui, os meus parabéns aos dois pelo painel, está bem? Obrigado. Muito obrigado.